Vamos agora seguir vendo os resultados da pesquisa IPEC, divulgada agora há pouco, mas para o governo do Rio de Janeiro. Temos aqui na arte, então, Cláudio Castro, que tinha 37%, seguiu com 37%. Literalmente linha reta, né, Roberto? E olha a subida do Marcelo Freixo nessa série do IPEC. Lá em 15 de agosto, tinha 17, subiu para 19, 22, e agora a maior empinada que ele dá no IPEC, 5 pontos, vai para 27. A distância ainda confortável para o governador Cláudio Castro, de 10 pontos, mas reduziu em 5 pontos, era de 15 na edição de 6 de setembro. Rodrigo Neves, do PDT, candidato que também, embora seja do PDT, de Ciro Gomes, tem proximidade com o petismo, 5, 6, 7 e agora 6, está mantendo no mesmo patamar. Ciro Garcia, do PSTU, 3, 4, 4 e ainda agora está com 3 também nesse mesmo patamar. A gente tem mais alguns candidatos, depois falar aqui primeiro. Brancos e nulos vão também numa trajetória de queda, era de 26, 19, 13 agora 11, e os indecisos de 15 tinham ido para 16 no fim de agosto, 10% em 6 de setembro e agora 9% também vai se encaminhando para o mesmo patamar. Para a gente falar a lista dos candidatos, Juliette Pantoja foi de 2, estava com 2, mantém os 2%. Paulo Gamini tinha 2 e também segue com 2. Wilson Witzel, 2%, também mantido, embora a candidatura dele seja questionável na justiça, mas ele ainda aparece no questionário. Eduardo Serra tinha 1%, continuou com 1%. Luiz Eugênio não pontuou nessa última pesquisa, também não havia pontuado na anterior. E aqui já é o segundo turno. Segundo turno, Roberto. Isso aí. Cláudio Castro, governador, tem aí uma ascensão, tinha 38 no fim de agosto, foi para 43 e agora 45, está mantendo o mesmo patamar, oscilação dentro da margem de erro. Marcelo Freixo tinha 35 lá em agosto, deu uma queda para setembro e agora voltou para 35%. Brancos e nulos de 17 foram para 16 e 13 e os indecisos de 11 eram 10 e depois 7 agora nessa última edição da pesquisa IPEC. Principalmente se a gente considerar primeiro turno, chama atenção o Marcelo Freixo, os números do Marcelo Freixo. Exato, tem uma subida importante e, de novo, ele estreitando a diferença no segundo turno, ainda perdendo para o governador Marcelo Castro, mas essa diferença que estava em 12 pontos na pesquisa anterior, agora em 10 pontos percentuais. Felipe Moura, Brasil, na reta final, a gente tem esse número do Marcelo Freixo, o que você quer destacar? Ele subiu 5 pontos, se aproximou do Cláudio Castro. Esse resultado bate mais ou menos com o que aconteceu na pesquisa Datafolha que a gente viu. Eu comentei aqui que Cláudio Castro podia ter batido num teto ou num teto forçado em razão da sucessão de escândalos do seu governo. A gente viu o escândalo naquilo que o Yuri bem sintetizou como o IBGE do Rio de Janeiro, que é o CEPERJ, aqui um centro de estatísticas local, uma folha de pagamento secreta, funcionário fantasma retirando mais de 200 milhões de reais em saque, né, ao todo, evidentemente vários fantasmas ali, como ficaram conhecidos esses envolvidos no escândalo do CEPERJ. Teve a operação policial contra o então vice da chapa do Cláudio Castro, depois teve a prisão do ex-secretário de Polícia Civil por envolvimento com o jogo do bicho, depois teve delação premiada citando o Cláudio Castro. Primeiro ela saiu como notícia, depois repercutiu o vídeo do empresário falando que o Cláudio Castro intercedeu junto ao então prefeito Marcelo Crivella para mudar 2 contratos de subsecretaria e para isso ter mais controle daquela situação que envolvia lá outros detalhes sórdidos de acordo, evidentemente, com o depoimento. E o Marcelo Freixo faz uma campanha muito forte nesse sentido, contra a corrupção do governo Castro Witzel, que ele sempre associa. É bom lembrar que o Wilson Witzel era o titular, ele foi afastado no processo de impeachment, o Cláudio Castro assumiu, ele nunca imaginou que pudesse chegar ao poder tão rápido assim, e agora está aí disputando, evidentemente, a reeleição. O Marcelo Freixo tem falado muito sobre educação, uma bandeira que ele defende há bastante tempo. Nos últimos dias tem falado aí sobre o turismo também, é isso que virou pauta na corrida eleitoral nacional, como a gente estava falando agora há pouco. Ele está envolvendo muitos artistas de esquerda aqui do Rio de Janeiro, contrários ao governo Castro, em palanques, tem comícios aí marcados na Lapa, no Rio de Janeiro, em Niterói, e o Cláudio Castro está falando mais de segurança pública nesse momento. Uma queda ali na taxa de homicídios, 11% de janeiro a agosto de 2022, ele bate forte aí nessa questão do combate à criminalidade, embora as operações policiais repercutam com diversas controvérsias a respeito de abusos cometidos nas favelas, principalmente do Rio de Janeiro.
O Castro parece estagnado e o Marcelo Freixo subindo, e esses 5 pontos vieram ali de Rodrigo Neves, do PDT, 1, Ciro Garcia, 1, os dois perderam 1 ponto, brancos e nulos ou nenhum, 2 pontos aí de diferença, que também parecem ter migrado para o Marcelo Freixo, e 1 pontinho do indeciso. Então, é uma espécie de voto útil, não é necessariamente, porque, enfim, não é para ninguém ganhar no primeiro turno, embora o Cláudio Castro tenha uma possibilidade remota ainda, quando a gente vê nos votos válidos, está mais ou menos ali em 46% de ganhar no primeiro turno, mas é difícil. Agora, como se vê que o Freixo tem mais viabilidade, ele está conquistando outros votos de rejeição ao Castro. Felipe, a distância no segundo turno ainda é de 10 pontos. E a gente sabe que a rejeição do Freixo é alta. Você vê chance de virada? Olha, é bem difícil, Raquel. É difícil cravar, evidentemente, um resultado a essa altura, porque o Castro ele tem muito apelo com o eleitorado católico e evangélico. Quando a gente vê onde que o Freixo está ganhando, é no eleitorado com curso superior, é no eleitorado que não é nem católico nem evangélico. São segmentos, muitas vezes, não tão populosos assim. Então, realmente fica difícil aí a situação do Marcelo Freixo. Ele conta com que essa sucessão de escândalos no governo Castro aumente. Ele precisa turbinar essa rejeição ao governador. Bom, e a pesquisa do Rio, que a gente te mostrou, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, ouviu 1.504 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95%.